Boa noite, ajustando. Ajustando. Vamos ver a luz. Já começou a live ou não? Não, mano. O quê? Já. Estamos informando. Boa noite, boa noite. Vamos ajustar a luz. Logo mais vamos começar a live. Esperando a Andréia, uma colega muito querida. Eu sou Andréia Maslon, uma fisioterapeuta apaixonada pelo ser humano em todos os aspectos físicos, comportamentais, com uma vontade imensa de ajudar, de compartilhar o meu conhecimento com as pessoas. E hoje, para fechar o ano, na minha 30ª live do ano, chamo uma colega muito querida e experiente para comentar um assunto que muitos tomaram conhecimento esse ano, ou sentiram, ouviram muito falar, nunca foi tão falada a morte. E como nossos atendimentos são bem humanizados e específicos, a gente consegue saber de perto o que é ter esse sentimento e sentir ele em nós mesmos, no nosso toque, no nosso sentir de cada pessoa. E hoje a gente quer falar sobre isso na visão da medicina chinesa, da fisioterapia integrativa e da nova medicina germânica, além da espiritualidade. Vamos chamar a Andréia Pellegrino, uma querida que tem muito para falar sobre isso com a gente. Vamos esperar ela entrar. E assim a gente espera facilitar alguns processos de consciência de vocês. Boa noite, Andréia. Tudo bem? Boa noite, Andréia. Tudo e com você? Sexta-feira, né? Não, As pessoas querem falar. Você está me verdade. ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, e você? Perfeito também, né? Então, e aí, como eu estava comentando, nunca foi tão falado, né, o assunto morte, tanto nos nossos atendimentos, né? Sempre a vida inteira, talvez a gente tenha esse contato com as pessoas que perdem, ou perdem pessoas porque foram embora mesmo das suas vidas, ou perdem pelo assunto morte, Sim, né? E a gente sim, fala com certeza. muito de frequência, de energia, do que é a nossa matéria no mundo. E falar da vida, né? A vida tão experiente, temos um conjunto, né, de informações e experiências durante a vida, e acredito que nada disso morra, né? Junto conosco. Vamos lá. Se apresenta primeiro, né? Com certeza. Vocês estão me vendo bem? O áudio tá bom? Tá fraca a luz ou tá boa para você? Tá Tá um bom? pouquinho fraca, Dé. Não Deixa sei. eu aumentar aqui. Peraí, só um Eu também nunca minutinho acho assim então. o melhor jeito, né? Nossa, não tenho muita experiência com live, não, viu? Sério, você Tá fala tão melhor? bem. Tá ótimo, tá ótimo. Tá melhor? Então tá bom. Vai dando suas Bom, opiniões também. não tem o ditado de Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Então a gente vai. Acho que é mais tranquilo quando se torna um bate-papo entre amigos, né? Ou entre amigas. Estamos em mulheres aqui, nós duas, o nosso público é entrando, então fica mais gostoso, fica mais leve quando é um bate-papo. É Bom, verdade, então né? também sou sua xará, Andréia, fisioterapeuta. Então, as Andréias são apaixonadas aí pelo cuidado, né, ao ser humano com uma visão bastante integrativa e é como você disse, né, Andréia? O nosso tratamento muito humanizado, né? Ele precisa ser humanizado. E aí essa live, né, para falar um pouquinho desse sentimento que algumas pessoas vivenciaram esse ano, a dor da morte, a dor da perda de um ente querido frente à pandemia. E aí, claro que eu fiquei pensando, como que eu iria começar essa live, né? Como que iríamos começar abordando
esse encontro. Bom, gostaria de dizer a você, você não sabe dessa história, nós nem conversamos isso no bastidores, e eu vi que a Carla Bueno entrou aqui, a minha amiga, que o dia que foi decretado pandemia, que foi no dia 14 de março de 2020, um domingo, nós recebemos essa notícia em sala de aula, pelas palavras da doutora Gleides, que disse, olha, a Organização Mundial de Saúde acabou de decretar que nós estamos numa pandemia. E nós estávamos finalizando naquele dia, né? Então foi meu último curso presencial, que eu realizei, que eu fiz como aluna, né, presencialmente. Estava terminando o curso Deixar de Carregar um Morto. Nossa, que eu te perguntei ainda sobre esse curso, né? Que eu achei o Você nome me tão perguntou. esquisito, né? E aí eu falei, eu fiquei curiosa de saber o que que era. E o curso Deixar de Carregar um Morto não vai falar somente sobre o morto ou sobre os mortos, mas ele vai falar sobre a energia da morte. Olha, que Eu digo interessante. para você que não existe coincidência no universo, né? Existe providência divina e não coincidências. Esse curso, ele foi muito significativo para o meu ano. Porque ali nós tivemos contato com a energia da morte, nós vivenciamos a morte, a perda dos nossos entes queridos. E quem viu, porque está nos meus destaques, eu gravei, eu não sou muito de gravar vídeo, não, ainda sou um pouco tímida para falar de frente para as câmeras e gravar vídeo, mas está lá nos meus destaques. Eu voltei com uma energia tão maravilhada daquele curso que eu peguei o meu celular e fui gravando, e Foi fui natural. gravando. Foi natural de como eu voltei daquele curso. E hoje, falando nessa live sobre a perda, sobre a morte, eu vejo o quanto me ajudou a passar por esse processo, né? O quanto foi significativo para mim vivenciar tudo isso na pandemia. E eu vou contribuir Perfeito. um pouquinho, eu espero contribuir um pouquinho na live com Claro. vocês, desse aprendizado. Porque, embora eu esteja super me cuidando, esteja seguindo os protocolos, eu acho que eu estou muito coerente nessa pandemia, eu não tive medo em nenhum momento. Então, eu acho que me fortaleceu muito esse estudo, né? E, e o que eu posso dizer para cada um de vocês, para você, André, e para você que está assistindo essa live, é que quando a gente é criança, a gente vai para a escola e na aula de ciências a gente aprende sobre os seres vivos. E o que a sua professora te ensinou sobre os seres vivos lá na escola? Que todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz e morre. Não foi assim que você Or- aprendeu na escola? Ordem natural e biológica, né? Uma hora É você vai ter criança, que abandonar o veículo. exatamente, é só um veículo. E é assim que a gente aprende quando a gente é criança. Né? Seu filho vem para casa pequenininho e hoje vem contando para você que os seres nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E somos seres vivos, então conosco não poderia ser diferente. Mas é claro que perder um ente querido de forma, às vezes, impactante, inesperada, Esperada. como em situações como o Covid, por exemplo, né? Nós perdemos os nossos entes queridos, às vezes, de uma doença, a doença vai debilitando, a pessoa vai passando por vários processos. E hoje o que eu tenho dentro da minha mente, né, do meu emocional, é que todo esse processo da doença, ele já é uma preparação para abandonar esse veículo. Exatamente. E os entes também, porque na verdade, né, E acaba os que entes também. para a pessoa pode ser, a gente não sabe, é um mistério, mas como eu te falei, né, eu tenho uma religiosidade além da espiritualidade e falamos muito em cada ciclos, né, em como a gente nasce e foi tão ruim aqueles 3 meses, né?
até se adaptar a esse mundo que foi melhor do que o outro. E de repente é assim com a morte também. Para o que está indo é até melhor do que os que estão ficando, que vai ficar saudade, vai ficar dor da perda, mas que para ele pode estar sendo uma nova evolução, né? Uma continuação daquela frequência, daquela energia, daquele conjunto de informações, né? Só que o corpo mesmo, né? A matéria em si é abandonada. Exatamente. E foi como a Cris disse aí, né, sobre vivenciar um pouquinho isso. E é isso, né, Cris? Obrigada. E o professor Sérgio comentando, Um amigo. por que as pessoas choram? Elas choram porque elas vão perder o contato físico com essas pessoas. Porque nós não vamos conseguir mais nos comunicar com essa pessoa, a gente não vai poder mais abraçar. Então é a falta do corpo físico que essa pessoa vai fazer na sua vida, né? Mas a morte, ela é natural. E a gente vai explicar nessa live por quê. Porque o objetivo dessa live é que para que você sinta um pouco mais de leveza, para que você tenha um pouco mais de leveza, né? Ele é o ciclo natural, né? E você colocou lá no nosso folder, né, Andréia, sobre a medicina chinesa, sobre a medicina germânica. Então, o que a medicina chinesa fala? Sobre os ciclos da natureza. A medicina chinesa, ela vai estar sempre cuidando desse paciente, olhando para esse paciente, para esse ser, em cima dos ciclos da natureza, dos 5 movimentos, dos 5 elementos da natureza. E nós somos filhos da natureza. E como nós falamos no início da live, é o ser que cresce, nasce, reproduz e morre. Então, é um ciclo. Mas é claro que tem a fase da tristeza, existe a fase do luto, da negação, né? De não acreditar que aquilo está acontecendo. Eu não acredito, né? Principalmente se ela for de uma forma, um acidente, a própria Covid, que levou muitas pessoas. Aí, como você falou, a doença vai preparando não só o doente, mas vai preparando os familiares também, né? As crianças que morrem precocemente, professor Sérgio. Aí vai pela inversão do natural, né? Por isso que é mais impactante ainda. Mas é o ciclo daquele ser. Ser. É o ciclo que aquela criança também cumpriu. Né? Independente de religião, exatamente, a gente não está aqui para discutir a religião, para falar sobre a religião, cada um tem a sua e carrega, né, a sua energia, o seu Deus maior no seu coração, mas aquele ser vivo, ele tinha o tempo dele aqui na Terra, ele tinha aquele tempo com aquele veículo, né, como a Andréia colocou muito bem. Né? E se nós formos pensar em ciclos da natureza, a gente também precisa olhar, então, né, Andréia, para os nossos antepassados. Nós estamos vivos. Estou aqui, eu viva hoje, honrando, você está aí, né, viva. esses antepassados com a nossa sabedoria, que é um conjunto de informações que a gente vai experienciando durante a vida, né? E a gente vai honrando esses conhecimentos, compartilhando, né? Acho que por mais que você falou de ser tímida, né? Mas ao mesmo tempo você compartilha da sua maneira mais singela, mas você vê verdade, né? Vê uma essência nisso, de estar com vontade de passar essa informação, de estar compartilhando as nossas informações e deixando esse legado no mundo muito bem deixado, né? Ah, muito obrigada. A gente vai aos pouquinhos, né? Trazendo, é isso que você fala, é vir do coração, né? Então, é isso que você me falou, honrando os nossos antepassados. Então, nós somos aqui, temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, e por aí vai. E quantas histórias eles viveram. E temos nossos filhos hoje, né? E quantas histórias esses nossos antepassados não viveram. E quem vai falar melhor disso é a constelação familiar, né, Andréia? Eu não sou consteladora, mas gosto muito da constelação familiar e sou paciente de constelação. Fiz há pouco tempo uma constelação familiar
Ai, que onde eu gostoso. fui para... É uma delícia, eu adoro. Para o autoconhecimento, né? Fui trabalhar mais uma questão do meu autoconhecimento e apareceu uma situação, até compartilho com vocês, apareceu uma situação Sim. dos meus avós, né? A minha avó paterna, ela faleceu quando meu pai tinha 17 anos, eu não a conheci. Uhum. E ali tinha algumas questões que precisavam ser vistas e precisavam ser trabalhadas, como toda e qualquer família. E você sabe que no dia seguinte, eu não sei nem explicar uma libertação que me trouxe, sabe? E poder olhar para a história do meu pai, e poder olhar para a história dos meus avós e uma energia de dentro de mim e dizer, é por vocês que eu vivo, também, Também. também. Para poder fazer um pouquinho diferente. Porque esse pouquinho diferente, nós vamos estar trabalhando na evolução da nossa espécie. Então é isso que você falou, é honrar os nossos antepassados. E quando nós olhamos para a morte, o que eu tenho dentro da minha mente? É claro que perder um ente querido vai deixar tristeza. Eu vou sentir falta de poder conversar com essa pessoa, de poder abraçar essa pessoa. Mas eu também entendi o que eu trago hoje dentro da minha mente. Eu posso chorar, eu posso sentir tristeza, e isso é preciso. É preciso viver o O luto. luto. Uhum. Isso é importante. Mas o que eu posso entender também é que, por que pessoas morrem? Por que será que as pessoas morrem, Andréia? Você já se fez essa pergunta? Você que está assistindo a live, você já fez essa pergunta? Por que as pessoas morrem? Ou melhor, para que as pessoas morrem? E eu digo para você que as pessoas morrem porque elas dão a oportunidade de outras pessoas nascerem. Exatamente. E aí eu vou contar mais uma passagem para vocês. Quando a minha avó materna faleceu, ela faleceu há 22 anos atrás, foi em julho de 1998. E eu só tinha minha irmã mais velha, casada, né? Minha mãe é caçula de 7 irmãos, a gente tinha perdido ali a minha avó. E a minha irmã, no velório da minha avó, disse: eu acho que eu estou grávida. Ela disse: a minha menstruação está atrasada, eu não sei se é uma questão mais emocional, de tudo que a gente passou com a avó, tudo. E eu lembro que no dia seguinte eu disse para ela: vá fazer o exame, porque quem sabe você não está grávida e você vai trazer uma alegria para a nossa família. E ela estava. Ai, que show. Então, imagina, isso há 22 anos atrás, eu estava no último ano da faculdade, sabe? Nem imaginava, ou já passou pela cabeça naquele momento alguma coisa? Passou assim, Deus está tirando uma pessoa das nossas vidas, mas Ele está colocando um novo ser. E Você já. agora, quem vai, agora a figura da avó, porque era vó, né? A gente chamando ela vó, muitos netos, vó, mas a minha mãe não era avó ainda. Então, a figura da avó agora tinha sido transferida para minha mãe. Legal. Passou como fala, aquele canudo. Passou o Mas, canudo, mas, exatamente. mas você já era uma mente desperta, né? Você já estava tendo esse pensamento naquele momento. Exato. E aí eu lembro da minha irmã vir contando, né? Mãe, eu tô grávida, você vai ter um neto, você vai ser avó. É claro que naquele momento ela recebeu a notícia, mas ela ainda estava, e ela precisava viver o luto dela, porque eu lembro da frase dela, ela falou assim: vocês perderam a avó de vocês, mas eu perdi minha mãe, Mãe é mãe. né? E Mãe é mãe é mãe. mãe. Mas aos poucos isso, né? Então aí depois veio o nascimento do meu sobrinho, então veio, aí ela assumiu a figura de avó dela. Uhum.
E aí tudo isso foi ficando muito mais leve dentro da minha mente e com o curso dos mortos, assim, foi, caíram várias fichas, né? De E eu realmente entender ainda, isso. como tudo tem infinitas possibilidades de visualização, né? Muitas vezes quando a gente se depara, a gente tem muitos rituais, né? Então a gente tem essa parte da morte muito bem amparada na nossa religiosidade. Então, a hora que uma pessoa morre também, que eu tô ali naquele momento, aí às vezes passa assim pela minha cabeça, também uma forma da morte vir trazer essa informação que ela existe, porque na vida corrida, diária, a gente está no piloto automático, a gente não lembra disso. Se alguém morre, a gente lembra e dá tristeza e a gente chora. Às vezes fazia tempo que a gente não chorava, às vezes vem um amigo chorando porque foi o pai desse amigo, de repente vem aquele sentimento que poderia ser o meu pai. Então a gente se coloca no lugar do outro com muita empatia. E ainda eu agradeço, eu falo, nossa, que interessante, eu tenho mais uma oportunidade de viver. E eu acho que, assim, se as pessoas estão com essa mente desperta, de verdade, elas conseguem observar, e a gente também traz hoje essa informação, que é mais um momento de agradecimento e gratidão pela vida, por você estar acordando com mais um dia maravilhoso para existir com infinitas possibilidades. Que A Ana, bonitinha. a gente pede para elas Ai, ficarem lá, mas elas não ficam. deixa ela. Criança é vida, criança é alegria. Olha que coisa É interessante. vida. É o inconsciente que está chamando ela para participar da live. Deixa ela É, participar da live. e o Tudo apego, bem né, com Dé? você? Ih, eu tô com um fone, agora ela vai Ah, tá pegar. com fone. Tudo bem com você? E aí, o que você vai responder? Sim. 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 Então tá bom. Essa é a Hannah. E Oi, Hanna, então, prazer. então vem a Que história do linda, ó. apego, As né? pessoas estão falando aqui que você é linda, viu? Viu só, Hannah? Você ganhou fãs. E vem a história do apego também, né? O apego faz com que a gente fique ainda com mais triste de não ver aquela pessoa, com mais saudades, né? Então, o quanto a gente consegue trabalhar isso durante a vida também é bem interessante, né, Déia? Sim. E o que nós podemos fazer, né, André, para minimizar um pouco essa dor? Eu acho que se está doendo, né, essa dor dessa perda, principalmente se ela foi de uma forma impactante, inesperada. Algumas pessoas que viram aí a chamada para a live disseram que iriam entrar, que tinham realmente perdido pessoas ou com Covid ou com infarto, que também não Claro, temos só o claro. Covid, né? Temos Uhum. infartos, AVCs, N patologias. N. Se está doendo tanto, se está causando tanta tristeza, é porque essa pessoa ela foi muito importante na sua vida. E se ela foi muito importante, vocês tiveram muitas trocas, muitos momentos bons e positivos. Então, recordar esses momentos de felicidade, de alegria, de todas as coisas boas que nós Pode. vivemos. Ai, você viu? Olha, Voltou? coloca a criança no meio já dá bagunça. Então, você travou, eu fiquei Desculpa. perguntando se foi. Não, mas eu fiquei perguntando se foi a minha internet ou a sua. Acho que a Hannah apertou. Hannah, vai. Eu falei criança no meio é vida mesmo, é movimento. É movimento. Travou, a Desculpa, Rosália gente. falou, travou, imagina. Ah, então tá bom. Vamos lá. Então,
estava falando do quanto é importante você também reviver esses momentos positivos que você viveu com essa pessoa, quantas lembranças essa pessoa trouxe para você. E pensar que a morte não é o fim. E, na verdade, é só um tempo. É o tempo aqui na Terra. E como eu falei, independente da religião, a morte existe para a gente dar oportunidade para que essas crianças nasçam, olha aí. A pipoca. Né? Você tem os seus Não. avós vivos, Andréia? Então, eu sou árabe, né? Então, muitos nasceram, estavam no Líbano. Então, um eu conheci muito pouco, que eu fui para lá em 2006 e a conheci, ela já estava bem velhinha e ela faleceu logo que ela me conheceu. E o meu avô paterno eu não conheci. A minha avó materna, nossa, meu marido precisa pegar essa criança. Desculpa. E minha avó materna faleceu também durante a Covid, mas não foi de Covid. E acaba que a gente se deparou muito com o fenômeno também da morte, apesar de não ser por Covid, né? Então, por isso que eu estava muito querendo falar desse assunto para finalizar o ano com muita empatia, muito respeito, né, a todos que passaram por essa dor, mesmo que não seja, mas por ter sido muito falado, né, esse assunto, eu falo que ninguém nunca soube quantas pessoas faleceram nos países, né, escancaradamente. Então, acho que mexe muito com essa história toda. E também porque eu vivi uma situação que minha avó acabou falecendo, tendo a escolha de falecer em casa, na casa da minha mãe. Minha mãe não estava preparada. Então, isso foi um choque para ela, mas as pessoas que estavam em volta acolheram muito bem. Eu acho que a religiosidade, a espiritualidade, acaba sendo importante nesse acolhimento, nesse cuidado, né, com a pessoa se sente, ela não fica sozinha, porque eu acho que sozinha você fica pensando muito, parece que só aquela pessoa existe no mundo, naquele momento que ela falece, a tristeza é tão profunda que é natural que o corpo se tome contato com essa tristeza. Eu acho que, como você falou, é necessário viver o luto, mas nós temos 3 dias em que pessoas vêm na sua casa para falar com você, acaba falando de outro assunto, mas é como se fosse assim, eu vou acolher a sua dor, sabe? E isso dá é um muito conforto, importante. isso dá um conforto muito bacana. E eu falo também, às vezes, até a lembrança, naquela hora, vem muito forte, né? Tanto das coisas boas como ruins. E aí eu quis que minha mãe fizesse todo o processo, né, de autoconhecimento para que ela entendesse que ela veio se despedir, na verdade, agradecer toda aquela vida que elas não estiveram tão unidas, mas que naquele momento, até emociona, naquele momento ela pôde agradecer. Com certeza. A sua avó estava doente? Então, ela acabou caindo, e aí a gente sabe que uma senhora de idade, quando tem uma queda, ela nunca teve nada, né? Ela foi sempre muito ativa, mas ela saiu do canto dela, ela já estava morando com um tio meu. E a gente sabe que quando ela sai daquele território que era tanto dela, já começa uma morte, né? A energia vital dela já tinha sido debilitada. E aí, quando ela cai, ela nunca teve contato com dor muito forte. Ela tinha 94 anos. Então, assim, a hora que ela se deparou, começou a aparecer. Eu fui cuidar e vi que estava a parte de intestino já muito, muito aguda. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa nesse intestino, não é mais a queda que importa. E aí, quando ela foi fazer os exames, apareceu um nódulo, a úlcera que tinha dado hemorragia, um nódulo não sei aonde, mas assim, coisas que provavelmente ela já tinha e não tinha exacerbado, e com a queda veio tudo à tona, e como se fosse uma entrega. Você acredita que eu até consegui fazer um bioalinhamento antes dela ir? Porque ela ficou tão na história da queda que eu queria tirar ela daquela queda. Quando eu tirei, que ela percebeu que agora ela pode descansar, parece que aí que ela ficou em paz. Foi muito interessante. Então, por que eu perguntei isso? Porque as pessoas que escolhem morrer em casa, que já se sentem que já estão mais preparadas para a morte,
Eu gostaria de deixar a dica de um livro aqui da doutora Ana, e depois eu coloco para você colocar na sua página, dos seus stories aí, a Perfeito. gente Uhum. compartilhar, que Show. se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Que perfeito. Esse livro, gente, ele traz um conforto e um acolhimento muito interessante para esses tipos de caso, onde a doença vai te preparando, né, para a perda desse veículo, como a Andrea colocou muito bem no começo da live, que eu adorei, né, para a perda aí do corpo físico. Então, é um livro maravilhoso que eu li, que eu gostei bastante, e eu indico para as pessoas que estão no processo aí, às vezes, até de um doente terminal, né? Não só, Sim. não estou falando de receber um diagnóstico de uma doença, mas um doente mais terminal. A doutora Ana, ela é uma médica que trabalha com cuidados paliativos, e isso do acolhimento, da amorosidade é muito importante. E Uhum. prepara não só o doente para esse momento, mas também A família, quem para a fica, né? família. É E aí eu verdade. vi uma pergunta aqui da Renata perguntando sobre e a mãe que perde um filho, né? Vamos ver algumas perguntas aí depois se você quiser passar alguma coisa aí, Andréia, Tá. que acho importante que o pessoal tenha dúvida, eu acho que as pessoas têm dúvida. Então, Renata, e a mãe que perde o filho, né? Bom, se nós estamos vivendo, se a vida é um constante aprendizado, todas as respostas e esses mistérios da vida e da morte nós não temos, são mistérios. Mas o que eu acredito e como eu lido com isso, que esta criança tinha o ciclo dela, era o ciclo de vida dela, esse filho, né? Não sei se é criança, adolescente, esse filho, e que essa mãe era a melhor mãe que essa criança podia ter, que ela pôde ter, na verdade, e essa mãe também vai passar por uma grande transformação e um grande aprendizado. Por que eu falo isso? Né? Porque a doença, ela te traz uma grande transformação e um grande aprendizado. Né? Eu passei algumas coisas com meu filho, graças a Deus não foi nada grave, mas um problema de saúde que meu filho teve, eu falo, eu sou outra pessoa depois disso, porque ele realmente houve uma grande transformação dentro de mim. Num primeiro momento, dá desespero, dá choro, dá não saber o que fazer, qual caminho seguir, assim como a morte. Era uma patologia, né? Mas depois que tudo isso passou, que eu tirei, né, que eu consegui ter todas as minhas forças para lutar, depois que tudo deu certo, né, ele ficou Graças a Deus. 100%, eu, eu fiz esse recolhimento, né, e percebi que aquilo veio para me fortalecer, né, de que não era castigo de Deus, como algumas pessoas falam, que castigo de Deus. Não é castigo. E que aquilo me gerou um grande aprendizado. Então, eu Ideia, e também acredito. as pessoas que estão em volta, né? A gente consegue deixar, assim, na verdade a pessoa acha que é só ela, mas na verdade quem está em volta está aprendendo muito também. Exatamente. Então, eu acredito que melhorou muito mais a minha empatia e o meu atendimento, ele ficou mais humanizado ainda. Então, se eu já tinha empatia e um tratamento humanizado, eu acho que isso eu sinto que eu consegui, que potencializou, porque a sua dor de cabeça para o terapeuta às vezes não é nada, mas para você É é muita tudo. dor. Então, eu tenho que acolher essa sua dor, eu tenho que entender que para você, naquele momento, é pesado, você não está dando conta disso. Então, não é só tratar ali fisicamente. Então, seja o médico na prescrição de um medicamento, eu sou acupunturista também, então seja o acupunturista na aplicação de uma agulha para sedar a sua dor de cabeça. É mais, aquela dor de cabeça, ela tá falando alguma coisa para você, né? E é aí que você vai acolher esse paciente. Eu acho que as respostas, elas acontecem muito mais. Essa troca de energia,
né, Andréia? Quando a gente está no consultório, vocês não têm ideia de Nossa, a como gente essa esquece troca de que energia. a gente esquece quem é a gente, a nossa vida lá fora. Naquele momento somos só nós e o paciente, né? Tem até uma frase aí que eu agora de cabeça não consigo me lembrar de quem é, que fala, domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar uma alma Seja uma humana, você alma está humana. tocando, seja uma alma humana. É Uhum, é isso, verdade. É Jung, eu acho, né? E Jang. acho que sim. Aí tem uma pessoa perguntando, teve uma. Ai, desculpa, eu acabei não me atendo no nome. A Cristiane Pisco falou que a morte em casa era uma coisa tão comum, e eu sou libanesa, então as pessoas velavam nas suas casas. Acho que aqui também, né, no Brasil, velavam nas suas casas, era super comum. Hoje, nossa, parece que é uma coisa horrorosa, assim como a dor, assim, a pessoa cada vez suporta menos, né, a dor. Eu acho que Sim. isso está muito relacionado ao nosso dia a dia de conforto, né? Tudo muito, muito remediável, né? Então, tem outra. A Sandra Rosa está perguntando: quanto tempo em média é normal sentir a tristeza do luto? Olha, Sandra, eu acho que os terapeutas aí, a linha terapêutica fala em 90 dias, né? O que você encontra na teoria é que nós precisamos viver o luto durante 90 dias. Mas é o que a teoria mostra, mas eles não pode se apegar tanto a esses Não. protocolos, porque então no dia 91 não tem mais luto e você está totalmente ressignificado. Não tem muito isso. O que a teoria traz são que é importante viver o luto durante esses 3 meses, 90 dias, mas que cada um tem o seu tempo. Existem as fases do luto. Antes da aceitação vem a depressão, e muitos ficam muito tempo presos na depressão, né? Ficam às vezes meses, ficam às vezes anos presos na depressão, até conseguir dar um salto aí e evoluir para, então, a aceitação. Por isso que eu acho que as terapias são fundamentais quando se perde um ente querido, para que você consiga evoluir nessas fases do luto dentro do seu tempo para chegar então à aceitação. E hoje nessa live a gente está colocando um pouquinho para você, espero estar sendo um pouquinho de contribuição para falar um pouquinho de como eu aprendi a lidar com a morte e o que eu vivenciei aí na pandemia. Graças a Deus não tive nenhuma perda na pandemia, mas o que estudar a morte me transformou bastante. Eu falo que é um curso que eu quero fazer novamente, Ai, me inclusive. chama que eu vou. É, Deixa. E assim, eu tenho uma dica que eu aprendi muito também com toda essa história de autoconhecimento, né? Que é mudar primeiro o pensamento, né? Então, assim, às vezes fica muito difícil num estado de tristeza profunda e depressão, em que você consiga ter essa consciência, né? Esse despertador de falar, agora tá bom, agora já não quero mais ficar assim. Às vezes, justamente precisa da terapia para sair daquele efeito hipnótico, porque às vezes a pessoa, como eu te falei, fica lembrando só da pessoa como se ela tivesse só um centro, né, de lembrança exato. só nela, e aí você não muda as conexões cerebrais. Quer dizer, eu vou buscar o pão que ela gostava na padaria que ela gostava pelo mesmo caminho que eu ia e voltava. Quer dizer, às vezes mudar um caminho, como a gente fala, às vezes mudar um sabor, mudar um É, hábito, uma atitude, já é muita coisa, porque aí né, a coisa vai acontecendo, porque seu cérebro vai mudando essas conexões. Eu acho uma dica bem, bem sábia. muito, muito bom você tocar nisso. Isso vem de encontro aqui com o comentário da Dani, que disse: meu melhor amigo cometeu suicídio em setembro, e eu acho que eu vejo ele na rua. Eu acho que eu sempre estou vendo ele na rua, alguém que se parece Uau! com ele. Essa é uma fase do luto, que é a terceira fase do luto, que é a fase da negociação, né? Que não, você não está na aceitação e você está negociando com o seu cérebro. Você acha que ele ainda está lá. Então você está tentando negociar com o seu cérebro, né? E isso que você falou, né, de fazer os mesmos caminhos, tudo, você está Quer saber negociando com o seu cérebro. a Você está roupa? na. A roupa, quando a mãe principalmente perde o filho, né, que é uma inversão do natural, às vezes ela fica. Sim. Eu já tive contato, eu não sei se foi com vocês,
que a mãe não mudou o quarto, parece que o quarto estava sempre igual, com a mesma coxa. Ela não mudou, como que a pessoa estivesse viva mesmo. E aí ela tá caminhando para um sofrimento eterno, né? Então ela precisa, né, ter uma renovação. Aí eu acho o apego, né, vem muito forte. É muito Sim. difícil, mas eu acho que uma mão amiga ali, né, se conseguisse ajudá-la, seria terapia também, né? Exatamente, por isso que as terapias são tão importantes. Mas algo que eu aprendi, que eu vou compartilhar com vocês, que me deixou assim Legal. muito mais leve, muito mais tranquila, como eu falo, nesse curso a gente não vai falar sobre, nesse curso que eu vivenciei, né, como aluna, não estou aqui para vender curso, não é meu objetivo, é para compartilhar o que eu aprendi. Imagine, né, que você está perdendo os seus entes queridos, e até a própria mãe que perde o próprio filho, mas vamos pensar numa ordem, entre aspas, um pouco mais natural, né? Os seus pais, os seus avós, e até os seus bisavós que você escutou tanto falar, né? Eu escuto tanto meu pai falar dos avós dele, de como ele gostava dos avós dele, e a gente vê em fotografia apenas, né? Os avós. Então, imagine que no momento em que você está se desligando, né, desse plano, desse veículo, né, do seu corpo físico, imagine que quem vai te receber? Imagine que você possa sentir, na verdade, ou essa energia, ou que você possa ter esse encontro com todos os seus antepassados, com todo o seu clã. Nossa! E quando eu fiz uma prática, esse curso é muito prático e são vivências, né? Uau! E lá nós passamos, Andréia, pelo dia da nossa morte. Nós fizemos uma Um prática. epase! Um epase Hoje da é o morte. dia da sua morte. Hoje você Uau! está morrendo, né? E claro que tudo tem uma preparação, mas onde você está? Com quem você está, Uau! né? E aí E cada é o que um vem na hora, é o que vem no é o que vem na assim, hora. subconsciente É. apareceu. Eu morri no hospital, como muitos. Acho que é uma coisa mais, acho que foi uma coisa mais que veio na minha mente, uma coisa mais comum, digamos assim, né? Mas tem uma preparação para chegar a tudo isso, mas então, hoje é o dia da sua morte, né? Então, onde você está, com quem você está, quais são as pessoas que estão com você, e aí cada um faz a sua vivência. Mas, quando ele não, nesse momento dessa dinâmica, ele te apresenta todo o clã. E aí você visualiza, o que eu visualizei, né? Então, visualizei os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, e várias gerações para trás. Olha, de falar aqui na live arrepia. É de uma energia, é de uma potência tão grande, sabe? Que até os cachorros vieram, os cachorros, os inúmeros cachorros que a gente já perdeu, né? Claro, Porque é. minha mãe ama animal, então desde que eu nasci, a minha mãe tem cachorro, né? E hoje eu tenho meu pet aqui. Então eu falo, até os cachorros apareceram, sabe? Nesse clã. Então isso deu um conforto, assim, tão grande. É claro que eu tenho os meus pais vivos, eu quero que eles vivam 1000 anos, mas Lógico. aquele momento era um momento meu, era um momento só meu, era um momento do dia em que eu irei partir. E não trouxe medo, né? Não trouxe medo, falando assim, gente, não dá nem para explicar, porque cada um traz a sua história de vida, cada um traz o seu clã, e você tem que vivenciar, isso é muito vivencial, né? E foi essa energia que eu senti. Então, eu penso e pensei mais uma vez, né? E é por isso, então, que os entes queridos partem antes de nós, independente da idade, partem antes de nós, porque existe uma preparação para que eu chegue lá. Eles Uhum. estão preparando a casa, eles estão arrumando a casa, né, para me receber, para me acolher. É claro que a gente pode fazer falta e faz falta para as pessoas que ficam, né? Mas vivenciar isso foi de uma potência, de uma grandiosidade muito grande. Inclusive, nesse dia, o professor, eu fiz a dinâmica com uma colega, mas o professor sempre pega alguém para modelo, né? Uhum. Para colocar lá na frente.
E ele foi buscar uma pessoa que tinha pânico da morte, assim, pânico, aquela pessoa que tem muito medo e muito pânico. E que para ela realmente também foi muito transformador. E aí você vai trabalhando com o seu cérebro exatamente isso, para trazer um pouco mais de conforto, para trazer visualizações, para trabalhar com o seu cérebro, para que você fique mais leve, né? E uma vez eu li num outro livro, qual é a única certeza da vida? Acho que todo mundo sabe essa pergunta, né? Qual é a única certeza da vida? Você nasce, você é criado pelos seus pais, você não sabe que faculdade você vai fazer, com quem você vai casar, se você vai ter filhos ou não, onde você vai morar, se você vai se mudar de país. Você não sabe absolutamente nada da sua vida, né? E você enfrenta os desafios, você corre atrás. Mas a única certeza que você tem da vida é que um dia você vai morrer. Isso é fato. Isso vai acontecer, né? Ninguém fica para semente, como a minha mãe diz. Você vai morrer, isso vai acontecer. E por que as pessoas têm tanto medo e não gostam de falar da... Não, para com esse assunto, vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto. Isso é uma Ninguém ordem quer natural, conversar né? sobre isso, né? Aí nesse livro dizia assim, a morte é igual um estudante que se prepara para o vestibular, né? Então, você vai entrar na faculdade. Como é que você faz? Você estuda, você se prepara para o vestibular. Você estuda matemática, português, física, química, porque aquelas matérias vão cair no vestibular e você vai transformar a sua vida entrando na faculdade. Então você tem que ver a morte como um estudante. Você está aqui como um estudante. Então, se você quer perder o medo da morte, estude a morte. Exatamente. Quanto mais você estudar sobre a morte, mais seguro você vai ficar. E aí você vai conseguir perder o medo da morte. Porque ela existe, ela é real, ela vai acontecer. E se você fala, não, eu não quero saber, não, eu não quero ver, não, eu não quero ouvir. Não, faça o movimento ao contrário. Não é? Vá lendo um pouquinho, vá se interessando, que nem esse livro que eu li, A Morte é um Dia que vale a pena se viver. Depois eu coloco a capa para vocês. A morte é um dia que vale a pena viver. É isso mesmo. Então é isso, né? Então eu acho que me fez muito bem essa leitura, me fez muito bem esse curso e falar sobre isso, sobre esse acolhimento e estar aqui nessa live com você, tendo essa oportunidade de passar um pouquinho para as pessoas o que eu vivo, o que eu sinto. Nada mais é do que uma vivência muito pessoal. E poder ajudar outras pessoas, que às vezes aparecem no consultório, realmente, com medo da morte, a gente poder trabalhar um pouquinho isso. E uma vez aconteceu da pessoa ter medo da morte, porque desde criança a mãe colocava essa história de velar em casa, né? A mãe queria ir em exatamente todos os velórios e levar as crianças, levavam os 9. E aí, para uns aquilo era natural, para outros era assustador. Então, assim, às vezes, como a gente fala, o medo também simbólico desse ano, né? Você vê na televisão aquela morte virtual, ou alguém já imaginando uma situação e falando da morte na frente das crianças, quer dizer, é natural a partir de qual idade, né? Eu acho que a gente não tem muito essa resposta, não sei se você tem uma vivência parecida, mas eu acredito assim que criança, assim como nossos setênios, né, a antroposofia já diz, tem que ser criança, né? E assim, óbvio que se dá para poupar, eu acho que tem um momento certo de entendimento e conversa para racionalizar isso aí. Mas enquanto a mãe conseguir trazer a criança para a infância dela e ter essa oportunidade de viver essa infância, acho super fantástico. Não sei a sua opinião. Perfeito, Andréia. Você tocou num ponto muito importante. Eu acho que se a Cris, que trabalha e estudou muito sobre antroposofia, se ela ainda estiver na live, com certeza ela vai fazer contribuições ela tá também. Ela tá fazendo bastante coisa boa. Então tá, os comentários não estão subindo mais para mim. Daqui a pouco eu rolo aqui, tem que colocar o Mas a gente tinha que falar do medo da morte, que você acabou de falar, e agora os dois, tá tudo bem. Tá. Os 2 primeiros setênios, o mundo é bom e o mundo é belo. Né? De 0 ao 7, o mundo é bom. Do 7 aos 14, o mundo é belo. E eu concordo com você, é deixar a criança ser criança. Né?
E mesmo que ela vivencie a morte, como que você vai passar isso para ela? Porque a criança pode perder os pais, ela pode perder os avós. Mas qual é a maneira que você vai levar tudo isso para a criança? Né? A maneira que você vai mostrar isso para a criança? Né? Isso é muito importante, isso é muito sério. É verdade. Né? Então, às vezes, e tem que deixar a criança ser criança, como você falou. Né? Então, isso é muito importante, sim. Deixa eu ver aqui. Tudo Exato. bem? A gente fala assim, Oi, meu querido. a criança que perde os pais tem nome, órfão, né? A mãe que perde o filho não tem nem nome, de tão antinatural. Mas é um Tão ciclo. antinatural. A Irene falou, eu preciso dessa preparação, eu tenho muito medo da morte. Ela Irene, falou. quando você puder. Professor Gutiberto, ele é maravilhoso, gente, ele é maravilhoso. Dá vontade de levar ele no bolso para casa. Muito Delícia. bom. Muito bom. Deixa eu ver aqui. É desconhecido, não sabemos, é verdade. Acho que só. Não vi mais. Eu tinha alguma coisa na cabeça, me fugiu. Todos Eu nós ia temos falar um mais alguma prazo coisa. de validade, é isso mesmo, a gente tem um prazo de validade. Muito bom, muito bom. Eu Bom, eu acredito acho que é assim isso. que eu acredito assim que a cada momento do nosso autoconhecimento, é isso que eu ia falar. A cada momento do nosso autoconhecimento é maravilhoso, mas a gente ter no coração essa mais uma oportunidade de ver também, entendendo que a morte é também para nós um aprendizado. A cada momento que uma pessoa se vai, a gente tem respeito, mas ao mesmo tempo temos assim a oportunidade de vivenciar mais a nossa gratidão pela vida. Então, qual a frequência que você quer deixar no mundo? Qual energia você quer deixar no mundo? Já ouvi mães falando assim: eu não me aproximo muito dos meus filhos, porque como eu perdi minha mãe, foi muito pesado isso para mim, eu não quero que eles sintam o mesmo. Eu falei, mas ela deixou a frequência e a história dela. Se você fizer isso, você não deixa uma coisa boa para falarem de você e terem esse amor por você. Vão falar outras coisas que não sejam essa frequência boa, que acredito que vai chegar na outra pessoa que se foi. Você tendo esse carinho, esse amor que nunca morre no seu coração por essa pessoa e outros tantos sentimentos, né, que vêm, não só a saudade, mas essa pessoa deixando esse legado no mundo, que é dos meus maiores valores e missões, né, esse senso de comunidade, esse senso de querer contribuir, doar, ajudar, não recebendo nada em troca e tudo bem. E a gente podendo olhar a vida assim, eu acho que até fica mais leve esse momento da morte, né? Se um dia, né, a gente sabe que chega, eu acho que a gente vai com o coração, assim, a missão cumprida, né? Vai em paz, né? Vai em paz. Nossa, perfeito, Andréia, perfeito. Eu acho que é isso. É um grande aprendizado, né? É a escola da viver vida, né? a escola da... exatamente. Eu falo, claro que a gente traz tudo que os nossos pais nos ensinaram, então a minha mãe, ela fala assim, sabe? Ela fala que quando a gente faz uma viagem, por exemplo, quando você vai fazer uma viagem, você vai daqui para qualquer país, vou para os Estados Unidos, vou para Portugal, vou para a Itália. Quando você sai do seu país, você tem que carimbar o seu passaporte e você tem que voltar, porque lá não é a sua casa é aqui no Brasil. Então, a minha mãe fala assim, quando nós nascemos, a gente já vem com o passaporte carimbado. A minha mãe sempre falou isso desde que eu era criança. Então, um dia vai ter que voltar. Porque você está aqui para passear, você veio aqui para passear, para trabalhar, para estudar. Igual quando você vai para um outro país. Você vai viver uma nova experiência. Mas é o passaporte, ela fala que é um passaporte. Maravilha. É a visão dela e traz conforto também. E é um jeito gostoso de falar para a criança, né? Desde criança. E se você perguntar para ela se ela tem medo da morte, porque eu também não tenho medo da morte, acho que aprendi muito com ela desde quando era criança, ela fala isso. Então ela fala, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de sofrer. Eu tenho medo de ter uma doença, eu tenho medo de ter dor, eu tenho medo do sofrimento, né? Mas eu não tenho medo, né? Essa coisa que você traz na sua essência.
né? É claro que ninguém quer partir antes da hora e deixar esse mundão aqui, né? Porque fala assim, todo mundo, como é que é o ditado? A gente morre e vai para o céu é bom, o céu é paraíso, é isso aqui, mas ninguém quer morrer, né? O É que céu tá é tão bom, bom aqui, né? A gente já tá tão acostumado, né, meu Deus? né? E até as crianças falam, independente de religião, no céu não tem que trabalhar, né? No céu não tem que estudar, mas ninguém quer. Na É o verdade, apego, né? A gente sempre tem esse apego é o pela apego, matéria, né? Pela matéria, pelo que é bom, por é viajar, o mas mistério, muitas é o vezes, grande mistério, né? muitas vezes a pessoa tá no piloto automático curtindo a matéria mesmo, né? A prosperidade que ganhou e esquece dessas outras partes, que é o que realmente fica, né? A marca dela no mundo, né? Que marca que você deixou no mundo, que legado que você fez, né? E eu acho super importante você ir deixando Exatamente. esses rastros, né? Que é o que a gente É. está fazendo nessa live de hoje, deixando esse E rastro. você falou curtindo a matéria, e o que a pandemia veio nos ensinar? Várias lições, mas Exatamente. uma delas é olhar para você, olhar para dentro da sua essência. Esse recolhimento, esse lockdown, todo mundo dentro da sua casa, embaixo do seu teto, mas e dentro da sua casa? Você parou para olhar Uhum. para você? Você parou para olhar que a matéria, que você poderia não estar mais aqui, ou pode não mais estar aqui, por conta de um vírus que vira sua vida de ponta cabeça? Então, foi uma das lições da pandemia fazer com que você ficasse dentro de casa e ficasse dentro da sua casa, e nunca se falou tanto em meditação, em autoconhecimento, em interiorização, e deixar um pouco as coisas da matéria, quantas coisas será que você compra sem necessidade, né, do capitalismo, enfim, quantos aprendizados. A família, estar mais tempo com a família. E quanta gente não pirou por isso, né? E veio parar no nosso consultório, em alguns outros colegas, né? Então, a nossa casa, ela merece todo o acolhimento, né? Antes de qualquer coisa. Às vezes a gente Não, sofre ainda mais pelo que se vai, porque a gente tem que ficar mais para dentro da gente mesmo, né? não ver os pais, né? Deixei de ver meus pais por medo, por poupá-los. Ainda bem que a gente conseguiu amenizar um pouquinho com a tecnologia. Porque, quer um exemplo? Os meus sogros moram em Portugal. Eles viriam para o Brasil, eles vêm, passam as férias aqui, eles ficam 6 meses, eles viriam em abril. Eles estão lá ainda. Eles não conseguiram voltar ainda. E agora, um bichinho aqui. E agora eles vão vir para passar o final de ano aqui, até porque já está muito frio lá, né? Eles estão no norte, Certo. tá frio demais lá. Mas eles não conseguiram voltar. E o Cláudio não vê os pais há 1 ano e 8 meses Nossa, é que muita eles coisa, estão lá. né? Eles estão Não vivos. vê, ele não vê os netos, mas importante, a gente falou, fica aí, porque eles estão no norte, estão um pouco mais afastados das cidades grandes. Eles têm também uma casa aqui em São Paulo, né? Nesse centro aqui, nesse monte de gente que é São Paulo. Então, se não fosse a tecnologia, da gente todo domingo a gente tem a nossa reuniãozinha, né? A gente ameniza um pouco essa distância, ameniza um pouco essa saudade. Mas Perfeito, foi Déia. uma das grandes lições da pandemia. André, eu não estou controlando o tempo, eu estou sem Então, eu relógio. também desencanei de controlar o tempo, mas eu estava Ai, vendo aqui que a gente. gente conseguiu falar bastante, não apareceu nenhum cronômetro para eu dar uma corrida. Mas eu ia te perguntar se mais alguma coisa, mas eu queria falar do Fernando, um Não. querido amigo meu, que falou do meu avô, Alair Ramon, a gente fala, né, que esteja em paz. E que ele era uma figura também muito querida e que veio também, foi amenizando com a doença dele, a ida, mas ele é um querido que a gente fala dele até hoje. Eu acho isso fantástico, sabe? A pessoa deixa um rastro tão grande que a gente não para de falar dele. Verdade. Olha,
O Cláudio dizendo aqui, o Cláudio, meu marido, dizendo, eu quero morrer dormindo. Ele sempre fala isso, sabe, André? E Só eu falo, ele, né? Só ele, Deus né, me Deia? livre! Não, morrer dormindo e eu do lado? Não, Eu eu quero é não mereço viver, né? isso. Eu quero é viver, deixa a minha morte na mão de Deus, né? E tá tudo É, certo. Eu quero é não, viver. mas ele fala isso e eu falo, não, morrer dormindo não, porque quem está do seu lado sou eu. A ideia, eu vou querer que a gente se despeça de uma maneira gostosa, porque se a gente vê o cronômetro, a gente começa a correr aí, não é legal. Então Tá eu bom. quero te agradecer do fundo do meu coração por você ter topado, porque eu acho que você era a pessoa assim escolhida a dedo para falar desse assunto, bateu mesmo no coração. E eu quero deixar todo o meu respeito, né? Que nós sentimos muito por cada perda desse ano, claro, como seres Sim. humanos, com muito respeito, né, a todos que se foram. Não está mais a presença física, mas com certeza quem foi deixou muita informação, deixou muita experiência para quem ficou, né? E nós como terapeutas, gostaríamos de ter deixado mais clareza sobre esse assunto e ter trazido mais conforto na vida de cada um que perdeu um ente querido, mesmo que não tenha sido nesse momento, mas que ainda, né, fica aquele sentimento de saudade, né? E é isso. Com certeza. E se vocês gostarem, acharem importante o tema da live, a gente pode fazer uma segunda live sobre esse assunto e falar um pouco mais. E deixar essa minha mensagem final, que lembre-se que em todas as células do seu corpo vivem o seu clã, vivem os seus pais, os seus avós, todos os seus antepassados. Eles não estão mortos. Vou deixar a frase do professor Gutberto que fala no Maravilha. final do curso: a morte não existe, porque todos os seus É pura antepassados estão ilusão. vivos dentro de Pura você. ilusão. E é isso. Muito Maravilha. obrigada pelo convite. Espero que tenha acolhido um pouquinho o coração de vocês, que tenha amenizado um pouco a dor. Eu e a Andréia, eu tenho certeza que a gente compartilha dos sentimentos de cada um de vocês que perderam algum ente querido, mas por isso o tema da live, para deixar esse coraçãozinho um pouco mais leve. Muito obrigada por tudo, gratidão, Andréia, e a todos aqui que estão nos assistindo. Se eu falar o nome, vou esquecer de muitas pessoas, então eu prefiro nem citar os nomes. Muito É obrigada. verdade, o coração tá cheio de alegria. Espero que o de vocês também. Compartilhe essa live, entra no nosso Insta e curte mais um pouquinho quem entrou atrasado, tá bom? Vale muito a Vou pena esse deixar assunto. depois o livro. Eu vou colocar a foto do livro Isso, aí depois eu de te faço uma marcar, tá bom? artinha e coloco lá. Brigadão, Dé. Um prazer, ótimo Obrigada, fim de semana para meninas. vocês. Boa Para você noite. também, Andréia. Boa noite. Obrigada. Imagina. Tchau.